Qual o seu maior sonho? Qual sonho move o seu coração? O que você tem feito para realizar o seu sonho? Qual o sonho de Deus para você? I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Nova série de palavras. Sonhos. Boa noite, Juventude Cairó. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos começando mais um culto da série de palavras Sonhos. O desejo do nosso coração é que você possa conhecer os sonhos de Deus sobre a sua vida, os sonhos de Deus sobre você. E antes de começar, nós queremos entregar esse culto nas mãos do Senhor, que Ele possa falar ao seu coração através do louvor e através da palavra. Amém? Jesus, nós te agradecemos por este culto. Pai, venha falar ao nosso coração, Deus. Que nós possamos conhecer a verdade sobre quem você é. Que a gente venha conhecer a verdade sobre os sonhos que você tem para a nossa vida. Venha abençoar este culto, venha abençoar essa palavra, este louvor. Fale ao nosso coração. Que o mesmo Espírito que nos envolve aqui possa envolver as pessoas que estão em casa assistindo pela televisão, pelo celular. Que a tela do celular, que a tela da televisão não seja um empecilho para o teu agir, para o teu mover. Nós acreditamos num Deus sobrenatural, é nisso que nós confiamos, é nisso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bom culto para você, aproveite. Até lá. Fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti
esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, Todo-Poderoso, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Fala, galera, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós estamos nesse mês fantástico. Estou muito animada mesmo para o que Deus vai fazer nessa semana. Acredito que Deus fez lindas coisas semana passada. Estou muito ansiosa para aquilo que Ele vai fazer essa semana. Semana passada, vamos recapitular aí, porque a galera que é jovem esquece muito das coisas e acaba se perdendo aí. Recapitulando, nós falamos sobre sonho. E o que a gente falou? Sonho. Você precisa sonhar. Mas quais têm sido os teus sonhos? Por que você quer o que você quer? Por que você está cultivando o que você está cultivando? Por que você está querendo aquilo que você está querendo? Será que os teus sonhos, eles estão alinhados com a vontade de Deus? Nós falamos que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a nossa mentalidade, a nossa vida, ela não é pautada mais por aqui, pelo mundo, pelas coisas que a gente está vendo, mas sim pelos céus e pela realidade dos céus. E com os nossos sonhos não é diferente.
E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito especial para mim, muito legal. Eu amei, eu estava estudando essa palavra e Deus ele falou muito ao meu coração. E eu vou falar um pouquinho sobre o Deus das impossibilidades. Isso é incrível. Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Isaías 55, capítulo 55, versículo 8. Abre aí rapidinho. Vou te dar um tempo para você acompanhar comigo. Rapidinho. Isaías 55, 8. Diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Esse é um dos versículos que eu amo demais da Bíblia. Eu acho incrível. Ele é um daqueles que, igual eu preguei algumas palavras passadas, que eu tô no meu quarto e eu leio e eu começo a ficar tipo, uau, meu Deus! E a minha vizinha deve me achar louca, mas só um testemunho, tá, gente? Pra galera que tá aqui também, só um testemunho. Agora ela tá ouvindo louvor, cara, todos os dias arrumando casa. Tipo, vocês estão vendo, né, que a minha loucura tá dando tá trazendo alguma coisa pra vida dela. Mas voltando. A palavra de Deus está dizendo, olha, aquilo que eu tenho para você é muito maior do que você pensa. Os meus pensamentos são muito mais altos que os seus. Aquilo que eu tenho preparado para você, aquilo que eu penso sobre você é muito maior do que você pensa, do que você pode imaginar. Ou segura essa verdade, sabe? Essa verdade da Bíblia. Deus, ele tem muito mais para nós. Deus, ele pensa muito mais. A gente falou sobre sonhos e talvez você analisou os seus sonhos semana passada. Você falou assim, uau, agora que eu vi o que Deus tem pra mim, que incrível, uau. E aí a palavra de Deus, você vai em Isaías e Deus fala que, olha, os meus pensamentos, os meus sonhos, aquilo que eu tenho pra você é muito maior do que você pode imaginar. E eu acho esse versículo incrível, maravilhoso. Só que eu queria que ele gerasse, sabe, uma expectativa e esperança em todos os nossos corações. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria falar da palavra. Infelizmente, não é isso que ele gera normalmente. A gente começa a tratar a Bíblia muitas vezes com o decorrer do tempo e com as situações que a gente vai vivendo de uma maneira muito normal. A gente começa a tratar tudo com uma maior normalidade, sabe? É a mesma coisa, tipo, Jesus te ama e a gente fala, amém. Tipo, mas a gente não entende o peso da verdade que isso tem, sabe? O poder disso. E às vezes a gente ouve versículos sobre isso e fala, os meus pensamentos são diferentes dos seus, eles são muito maiores. E a gente fala, amém, Deus. Legal, Deus. Glória a Deus, Deus. Os seus pensamentos são maiores do que os meus, são mais altos que os meus. Amém, glória a Deus. A gente começa a tratar a Bíblia e aquilo que Deus diz como uma normalidade que não pode acontecer. Isso não é admitido de modo algum. É a mesma coisa, alguém fala, o dia tá chovendo hoje. Alguém fala no elevador, aí você fala, é mesmo, tá chovendo. Aí a gente começa a tratar a Bíblia como se fosse, os planos de Deus para você são muito maiores que os seus. Aí a gente fala, são muito maiores que os meus, como se fosse algo assim super normal. Mas essa é uma verdade que deve queimar no nosso coração, que deve nos mover de maneira extraordinária. Tem uma parte do livro da Joyce Meyer que me impactou muito, eu já li esse livro umas 3 vezes, que é Campo de Batalha da Mente. E ela falou assim que ela viveu, aceitou Jesus e ela vivia por vários anos como uma cristã. Ela ia na igreja, ela participava dos trabalhos da igreja, ela até falava de Jesus, ela sentia, sabe, a presença de Deus algumas vezes. Tudo aquilo, sabe, normal. Ela fala no livro que se ela morresse, ela acredita que ela poderia ter ido para o céu nessa época da vida dela, onde ela acreditava em Jesus, acreditava que Jesus morreu por ela. Ela falou assim, se eu morresse nessa época, eu poderia ir até para o céu. Mas uma coisa que eu vi é que eu não estava usufruindo de tudo aquilo que a Bíblia, tudo aquilo que o meu pai tinha me dado por herança. Ela era uma cristã, ela servia Jesus, acreditava em Jesus, mas não vivia aquilo que a palavra dizia, não vivia as verdades que a Bíblia dizia. E muitas vezes a gente é assim. A gente vem na igreja aos domingos, a gente participa de várias coisas, a gente participa da célula. Às vezes a gente é até líder, a gente faz louvor e a gente faz um monte de coisa. Só que a gente não vai um nível além, sabe? A gente para naquele nível de
eu tô aqui porque eu tenho medo de ir pro inferno e o que vai acontecer comigo se eu não estiver aqui, sabe? E ela falou que ela decidiu entrar no momento da vida dela onde ela ia mergulhar no Senhor e não queria ser somente uma cristã salva dentro da igreja, mas ela queria viver tudo aquilo que a Bíblia dizia sobre ela, e ela queria ser levada a todos os lugares que o Senhor falava que ia levar ela, e queria fazer tudo aquilo que o Senhor prometia que ia fazer com ela. E muitas vezes a gente fica nesse estágio. Eu quero te incentivar, sabe? Talvez você se analise aí, poxa, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, mas a minha vida parou aí, sabe? Ela parou nesse momento. Eu estagnei, eu estou totalmente estagnado. Isso não pode ser verdade, sabe? Versículos como esse, que diz que Deus ele tem mais para você, eles precisam te mover, eles precisam queimar no seu coração. Não podem ser meras palavras, mas precisam ser verdades que te movem, que traz vida para o seu coração. É a mesma coisa, um bom exemplo para falar dessa questão de a gente poder ter tudo e não viver isso, é a mesma coisa de, por exemplo, imagina um jovem que o pai dele é super milionário, tipo, super ricaço, assim, sabe? Super rico e etc. E aquele cara que todo mundo conhece, vai na TV e tudo mais. Só que esse jovem, ele é filho desse cara, ele tem lá na identidade, na certidão de nascimento dele, o nome, o sobrenome, ele carrega isso. Só que esse jovem, filho desse cara super rico, ele anda aí na rua pedindo às pessoas coisas para comer, ele anda pedindo aí às pessoas coisas para vestir, qualquer coisa que dão para ele, ele aceita e tudo mais. E ele vive dessa maneira miserável, de qualquer jeito, sem ter a consciência de quem é o pai dele. E muitas vezes a gente se encontra nesse estágio da vida. A gente é filho de Deus, Deus que pode todas as coisas, que pode fazer tudo, e a gente vive como miseráveis, a gente aceita qualquer coisa, a gente vive como se nada de diferente ia acontecer na nossa vida, a gente vive de maneira natural, quando na verdade, uma vez que nos tornamos filhos e fomos chamados para entrar no reino de Deus, viver o reino de Deus, o natural, ele não pode mais ser a nossa realidade, mas sim o sobrenatural. A partir do momento que eu entro na realidade dos céus, eu vivo a realidade dos céus, a minha realidade é com o sobrenatural, a minha realidade é a dos céus, não o governo que a gente está vendo. E tem um exemplo, eu estava olhando assim, eu estava vendo essa história de tudo mais, pensando nessa situação, e eu lembrei de uma história muito legal. Porque muitas vezes a gente vive como empregados, quando na verdade nós somos filhos, e tem uma história na Bíblia que mostra bastante isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu vou dar uma recapitulada na história aqui para não me estender, mas eu vou ler a partir do 25, mas segura aí que a gente vai ler já. A Bíblia conta a história de um jovenzinho que vivia tipo numa fazenda com o pai dele lá. E ele foi e cansou daquilo e falou assim: pai, eu tô cansado de viver aqui, eu não quero viver mais, eu não quero mais isso aqui, me dá minha parte da herança porque eu quero ir embora. E o pai foi e deu a parte da herança e ele foi embora. E esse filho, ele gastou todo o dinheiro dele, ficou um tempo em outra cidade, em outro lugar, e gastou todo o dinheiro dele com mulheres, com amigos e tudo mais. Só que aí o dinheiro dele acabou e veio uma grande fome e todo mundo sumiu, porque todo mundo sempre some. E esse rapaz ficou sem o que fazer até que ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. E a situação dele era tão miserável que ele desejava comer a comida dos porcos. Até que ele, nesse lugar, ele falou assim: eu preciso voltar para a casa do pai. Eu estou contando bem rápido porque eu não quero focar nessa parte. Eu preciso voltar na casa do pai. Será que meu pai vai me aceitar como um dos empregados? Eu preciso voltar. E ele decide voltar e o pai o recebe. O pai o recebe de braços abertos e fala: gente, vamos fazer uma festa, traga roupas novas, um anel, vamos matar um bicho aí, vamos fazer um trem bom, um churrasco, porque esse meu filho que estava perdido, ele foi achado, ele estava morto e ele reviveu, vamos fazer uma festa. Até aí tudo bem, mas agora é nesse filho que eu queria falar agora. Lucas capítulo 15, versículo 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho, então esse menino aí, tinha um irmão. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O
filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. E ele respondeu: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu não me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Essa é a parte assim, o versículo 31. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: aí em casa, repita comigo. Eu gosto desse negócio de repita comigo. Mas em casa aí você vai repetir comigo. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Continuando, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu queria falar um pouquinho sobre esse filho. Esse filho mais velho, o irmão já tinha pegado a parte da herança. E todo o resto que tinha lá, tudo que ele tinha ainda, tudo que o pai tinha, né, ao falecer, seria desse filho mais velho. E quando ele viu esse irmão voltando e o pai fazendo toda essa festa e tudo que estava acontecendo com o irmão, ele falou assim: como assim, pai? O senhor nunca fez isso para mim? O senhor nunca me deu um bicho para eu comer com os meus amigos, para eu festejar com os meus amigos? O senhor nunca fez isso comigo? Agora esse seu filho, que te desonrou, que foi embora, o senhor vem e faz isso para ele? E o pai fala: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. E aqui a gente via uma mentalidade super errada desse filho mais velho. Ele não tinha consciência de tudo aquilo que ele tinha, sabe? E às vezes a gente olha e fala assim: nossa, que filho que não sei o quê, que filho é esse, que não sei o quê, ele é muito isso e aquilo. Mas muitas vezes nós somos assim. Nós somos assim. O nosso pai, ele é dono de tudo, ele pode todas as coisas, mas a nossa mentalidade é de empregado. Esse filho estava totalmente com uma mentalidade de empregado. Poxa, eu tenho feito tudo para o Senhor. E o pai estava falando: olha, tudo que eu tenho é teu. E muitas vezes Deus tem promessas para a nossa vida, Deus tem coisas para a nossa vida, Deus quer fazer algo grande para a nossa vida, Deus tem algo maravilhoso para nos dar, e a gente ainda não tem a mentalidade que nós somos filhos e que a herança é nossa, que nos foi dada a herança, que nós somos esses filhos capazes de tudo era nosso, tudo era desse filho e tudo é nosso, sabe? Às vezes a gente vive com uma mentalidade tão escrava, sabe? Poxa, Deus, por que o Senhor está abençoando fulano e não está me abençoando? Poxa, fulano chegou na igreja agora e agora o Senhor está abençoando a vida dele, que não sei o quê. E Deus está falando: olha, tudo que eu tenho é seu, você pode todas as coisas também, sabe? Todas as coisas estão aqui para que você acesse. Às vezes a gente se pergunta: por que não acontece comigo? Por que acontece só com o outro? E Deus está falando: isso também é para você, isso tudo é para você. Só que você deve acessar, você deve acreditar nisso e usufruir de tudo isso. Esse filho mais velho, se ele tivesse falado: pai, eu vou matar um bezerro aqui, um bicho pra eu comer com os meus amigos, eu acredito que talvez o pai falaria: tá bom, tudo bem. Mas o que acontece? Ele nunca fez isso, ele sempre achava que ele não podia e que não sei o que, ele tinha que servir o pai e que ele tinha que fazer a vontade do pai e que não sei o que, e ele não podia usufruir de nada que tinha ali. E muitas vezes a gente fica nessa, sabe? Não, eu tenho que vir aqui, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para Deus. Sim, a gente tem que ser servos obedientes e tudo mais. Só que às vezes a gente vive o mínimo, sabe, daquilo que Deus tem pra gente, o mínimo daquilo que a gente pode usufruir. Eu imagino que esse filho vivia como um dos empregados, era sustentado pelo pai. Acredito que os empregados eram sustentados, aqueles que moravam lá, mas não vivia como um filho, servia, era sustentado como pai, mas não desfrutava da herança que ele tinha. E muitas vezes a gente é assim. Às vezes a gente, até coloquei aqui, que a gente tem que parar de tratar a Bíblia como um museu de acontecimentos sobrenaturais. Às vezes a gente acha lindo tudo isso que está acontecendo, às vezes a gente acha lindo tudo isso, e às vezes a gente fala: Deus, poxa vida, eu tenho te servido, por que isso que acontecia com esses caras aqui da Bíblia não acontece comigo? E Deus fala a mesma coisa pro filho: tudo está aqui para você acessar, só basta você acessar. E é uma doideira, porque às vezes a gente trata a Bíblia como se fosse algo muito normal. Quem diria, gente, a gente falou sobre José semana passada, quem diria que José se tornaria o governador do Egito, velho? Ninguém falaria. Quem diria que Ana, uma mulher estéril, sofrida, coitada, se tornaria mãe, não somente de Samuel, mas teria outros filhos
Abraão, velhinho, coitado, seria pai de multidões. Quem diria? É umas coisas muito loucas, muito sobrenaturais. Quem diria que um menininho que foi esquecido até pelos pais ia se tornar rei? Deus disse, sabe? Talvez era improvável para todas as pessoas, talvez todas as pessoas não acreditavam, mas eles receberam essa palavra, eles receberam aquilo que Deus disse sobre eles, a promessa do Senhor, e acessou isso, sabe? Foi ousado e acessou e viveu a promessa e viveu tudo aquilo que Deus tinha para eles. Em Hebreus 11:1 diz algo maravilhoso, que é algo que a gente tem que ter. Se a gente quer sonhar, se a gente quer viver as impossibilidades do Senhor, aquilo que Deus tem pra gente deve ter isso, que é a fé. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, sabe? Eu imagino José olhando, ele com os irmãos dele, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, e não vendo nada, tipo assim, eu sonhei, no outro dia eu tô com os meus irmãos, eu tô no mesmo lugar e nada aconteceu. Mas nós temos que ser movidos pela fé, nós temos que acreditar que Deus, Ele pode fazer todas as coisas e que nem a coisa mais impossível é impossível para Ele. Só que a gente precisa crer, a gente precisa ter fé e a gente precisa dar passos de fé. E eu vi uma frase uma vez do Theo Hayashi, que essa frase me marcou muito e ela ficou muito forte no meu coração, que ele diz assim, que não tem como ser um cristão saudável se você não crê no sobrenatural, sabe? É sobre isso, o evangelho é sobre isso. Tudo no mundo. O que diferencia o evangelho de Jesus dos outros deuses, das outras crenças? É porque ele é real, porque nele existe o sobrenatural. E como filhos de Deus, nós precisamos acessar esse sobrenatural. Então não tem como você ser um cristão saudável, se dizer um cristão saudável, se você não acredita, se você não entra, se você não vive o sobrenatural. E eu acho assim, a gente fala de sobrenatural, cara, e eu acho que a gente fica com a parte mais fácil. Ana, a gente fica com a parte mais fácil? Sim, a gente fica com a parte mais fácil. O que Deus ele exige da gente é que a gente acredite, que a gente diga sim, né? Ele exige o nosso sim, a nossa obediência e que a gente acredite. Já a questão de mover os céus, de trazer condições, de trazer as pessoas certas pra gente, de nos levar no caminho certo, de abrir as portas, é tudo com Ele, cara. Mas a gente fala assim, Deus, eu tô sofrendo aqui, eu tô com a minha prova, e que não sei o quê, e eu quero tanto isso, e isso não acontece, e que não sei o quê, como se a gente fosse o mais sofrido do mundo, sendo que, na verdade, o maior trabalho do Senhor, a gente tem que falar sim, a gente tem que dar passos de fé e obediência, mas é Ele que vai fazer todas as coisas. Eu acho que às vezes a gente fica tão inseguro, com o coração tão apreensivo, porque às vezes a gente pensa que é sobre nós, sabe? É sobre a nossa capacidade, é sobre aquilo que a gente pode fazer, é sobre aonde a gente pode ir, quando na verdade não é, sabe? É sobre aquilo que Deus pode fazer, é sobre aonde Ele pode nos levar e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então a primeira coisa que eu queria deixar de tudo isso que eu falei aqui no início é acredite. Acredite, sabe? Leia a palavra de Deus com vontade mesmo, sabe? Falando, Espírito Santo de Deus, a tua palavra é viva, sabe? Que eu possa ler essas verdades, que eu possa ler a tua palavra, que isso possa florescer no meu coração. Isso que diferencia a Bíblia dos outros livros. Eu já li livros, igual eu falei da Joyce Meyer, e eu sempre aprendi coisas diferentes, claro, com ela, e todas as vezes que eu li o livro eu vi alguma coisa diferente. Mas é muito diferente da palavra de Deus, sabe? Muito diferente mesmo da Bíblia, porque no livro dela eu aprendi, mas foi na palavra de Deus que a minha vida começou a ser transformada, que as coisas começaram a tomar vida dentro de mim. Eu comecei a acreditar, que eu comecei a me sentir amada, que a minha fé começou a ser renovada, fortalecida. Então, acredite naquilo que a Bíblia diz. Não são somente histórias, sabe? Não faça da Bíblia um museu de acontecimentos. Olha o que aconteceu. A Bíblia foi escrita como um exemplo para falar, olha o que você pode viver, sabe? Não foi escrita para falar, Deus não está falando através da Bíblia, olha o que eu fiz com aquelas pessoas. Deus está querendo dizer, olha o que eu posso fazer com você, sabe? Olha o que você também pode viver. A segunda coisa que eu queria falar é permaneça. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esse ponto foi assim, falou muito comigo.
capítulo 1, versículo 10. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos ler. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, a permanência, sabe? Pedro está falando aqui, olha, irmãos, procurem ficar firmes na certeza que Deus chamou vocês, na certeza da promessa que Deus tem para vocês. E se vocês fizerem isso, vocês continuarem firmes, permanecerem constantes, vocês não abandonarão a fé. Eu costumo dizer, e umas semanas atrás mesmo eu vivi isso, que um dos dias mais difíceis do crente, do cristão, é o dia depois da promessa. Vou contar. Como assim, Ana, o dia depois da promessa? Uns dias atrás, numa segunda-feira, eu estava num Pockets, que é uma célula, quem não sabe, é uma célula universitária. E, cara, uma menina de Deus, sabe, uma mulher de Deus, ela foi e entregou palavras incríveis, sabe, palavras extraordinárias. E eu fiquei assim, impactada, aquilo mudou minha vida, mudou, tipo assim, foi incrível. Eu tava de noite, Pockets acontece de noite, e eu tava assim, meu Deus, uau, Jesus. Eu tenho um caderninho que eu escrevo, né, promessas e palavras que eu recebo, e ela entregou palavras, e outro amigo do Pockets me entregou palavras também, e eu escrevi no caderno, e tinha super a ver com aquilo que eu tinha recebido antes. Aí eu fiquei tipo, nossa, e Deus falando aquilo que Ele ia fazer, e meu Deus do céu, naquela segunda-feira eu dormi assim, com a minha cabeça explodindo. Falei, Deus, que isso? Nosso Deus, que isso vai acontecer e tal, é muito grande, mas o Senhor está confirmando e tal. Só que aí, um dos dias mais difíceis daquela semana foi na terça-feira, porque Deus me falou para onde Ele ia me levar, aquilo que Ele ia fazer na minha vida. Só que na terça-feira, adivinha onde eu acordei? Eu acordei no mesmo lugar, com a mesma vida, com a mesma família, com a mesma situação, sabe? Eu costumo dizer, por isso que eu digo que o dia mais difícil é o dia depois da promessa. Porque depois que você acredita e que você recebe a promessa, cabe a nós permanecer, cabe a nós sermos constantes. Mas a questão é que, com o passar do tempo, a gente acaba abrindo mão, né? A gente acaba esquecendo das palavras que Deus, Ele nos entregou. Tanto que essa palavra que eu recebi na segunda-feira, ela fazia muito sentido com algo que alguém tinha me falado há muito tempo atrás. E eu tinha até me esquecido de certa forma. E parece que Deus, Ele me lembrou disso. E muitas vezes a gente esquece, né? O tempo vai passando e a gente acaba esquecendo. A gente não vai vendo nada acontecendo. E a gente acaba esquecendo. E a gente é muito apressado, né? A gente tem a mania de ser apressado. Eu sou a pessoa mais apressada que vocês conhecem. Eu cheguei aqui hoje na igreja, os meninos viram, eu tava tremendo, porque eu sou assim, sabe? Eu sou pilhada o tempo inteiro dentro de mim, eu tô pilhada. Ai, meu Deus, vocês têm que ver, muito pilhada. E pra mim é muito difícil, sabe? Eu quero ver as coisas acontecerem rápido, eu quero ver as coisas fluindo, e eu quero ver acontecer e tudo mais. Isso é muito difícil. Realmente tem sido um desafio diário, né? Com Deus, esperar. Só que a gente acaba abrindo mão e acaba perdendo, né? Tudo aquilo que Deus, Ele tem pra gente. Imagina Abraão. Deus falou assim, você vai ser pai de multidões. E o cara não tinha um filho, cara. Olha que doideira. Eu imagino José, Deus falando, olha, eu vou te levar para um lugar alto, que seus irmãos vão se prostrar diante de você. E depois que José teve esse sonho, o que acontece? Ele é vendido pelos irmãos, jogado num buraco e vendido pelos irmãos. Olha como que é difícil, né? O dia depois da promessa. Só que a questão é que todos esses homens e mulheres de Deus, eles permaneceram. E tem uma parte da história de José que eu acho incrível. É que José, ele tá junto com a mulher de Potifar, e você vai ler lá depois, vai lá em Gênesis. E a mulher de Potifar, que é uma mulher de um cara lá, mó cabeção, sabe? Ele tava cuidando da casa desse rapaz, e a mulher de Potifar começou a dar de cima dele, e ele saiu correndo, não querendo nada com a mulher. E ele falou assim com a mulher, olha, eu não posso ter nada com você, porque eu não posso desonrar o meu Deus e também o meu chefe. Mas eu vi a preocupação, sabe? Eu achei incrível, isso me chamou muita atenção, a preocupação que José tinha de agradar ao Senhor. E eu acho que esse é o segredo. Todas as pessoas que permaneceram, o foco delas estavam corretos. Todas as pessoas que permaneceram, o foco delas era Deus e estar com Deus. A gente podia falar que José podia se revoltar com Deus, porque ele já estava há anos que aquela promessa tinha acontecido e ele tinha vendido
lugar, não conhecia ninguém, ele tinha todos os motivos para nem se lembrar mais de Deus, nem das promessas de Deus, nem ser temente a Deus. Mas o José, mesmo não vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ele disse: eu não posso fazer isso com o Senhor, meu Deus. Eu tenho uma aliança, eu tenho o Senhor, sabe? Eu tenho que ser obediente ao Senhor. Então, guarda essa chave, sabe? Eu acredito que todas as pessoas que permaneceram, elas tinham um foco em Deus, em estar com eles. Enquanto nós formos interessados mais nas palavras, mais nas bênçãos, mais nas promessas, mais naquilo que Deus ele pode nos dar, nós seremos para sempre inconstantes e não permanentes, porque o segredo da permanência é o Senhor. Bênção, palavra não segura ninguém. Segura as pessoas é intimidade, relacionamento com Deus. Mas eu estou fugindo do tema de sonhos, mas talvez eu esteja falando isso com você. Talvez você não recebeu aquilo que você tinha que receber no lugar errado. O seu foco está no lugar errado. Mas o legal é que essas pessoas entenderam que elas... Ai, que incrível, gente. De novo, segura essa chave de novo. Eu acho que essas pessoas entenderam. Por que elas não desistiram? Meu tempo já está explodindo. Por que elas não desistiram da promessa e tudo mais? Por que elas não abriram mão do Senhor e não se revoltaram com Deus? Eu acho que elas entenderam que o que era mais valioso elas já tinham. E que as promessas, que as palavras, que aquilo que Deus ia fazer era um extra. Que era assim, um extra, uma coisa que ia acrescentar. Mas eu acho que essas pessoas valorizavam tanto o Senhor e estar com Ele, porque Ele já era tudo, sabe? Se Deus fizesse, tudo bem, glória a Deus, eu vou estar com o Senhor. E se Deus não fizesse, tudo bem, glória a Deus, eu tenho o Senhor, que é a coisa mais valiosa da minha vida, sabe? Eu desejo de todo o meu coração que nós possamos ser assim, nos agarrar mais ao Senhor e na intimidade com Ele do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas voltando, talvez você que está aqui, você que está assistindo essa live, você não acredita muito, sabe? Você lê a Bíblia, você lê aquilo que a Bíblia diz sobre você, ou você recebe as palavras, só que você não consegue acreditar. Eu oro em nome de Jesus para que Deus ele possa vir sobre sua vida, sobre o seu coração, sabe? Que sua visão seja aberta, que seu coração seja aberto para receber isso. Que você possa ter um encontro com o amor do Senhor, porque uma vez que nós temos um encontro com o amor do Senhor, nós sabemos que Ele pode fazer todas as coisas e o sobrenatural. E eu quero dizer para você que talvez você deixou, abriu mão daquilo que Deus tinha para você. Permaneça, sabe? Deus ele não mudou, Ele continuou o mesmo. Ele continua a mesma coisa. E Ele diz que Ele sabe os planos que Ele tem para você, que são planos de te fazer prosperar, de te dar uma vida longa e de paz. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que fez na sua vida, aquele Deus que fez naqueles grandes homens da Bíblia, aquele Deus que disse lindas palavras para você e te falou aonde Ele ia te levar, o que Ele ia fazer na sua vida. Ele permanece o mesmo. Ele permanece a mesma coisa, com o mesmo poder, com a mesma capacidade. Ele não mudou. Então permaneça e entre nisso. Entre no sobrenatural, porque não tem nada menos que o sobrenatural para você viver. Deus não tem nada menos que o sobrenatural, que as impossibilidades para que você viva. Feche seus olhos agora na sua casa. Eu quero orar por você. Jesus, eu te louvo e te agradeço por estar aqui, Senhor, mais uma semana no Culto Kairos. Muito obrigado por essa palavra. O Senhor falou muito ao meu coração. E, Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada uma das pessoas que está nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus. Deus, que a partir de hoje, que todas as vezes que as pessoas ouvirem aquilo que o Senhor tem para elas, lerem a Tua palavra, meu Pai, ouvirem as promessas que o Senhor tem para elas, que elas não venham recuar e tratar com normalidade, mas que elas possam receber, que isso possa arder no coração delas e possa trazer vida, e que com isso elas possam dar passos de fé. E eu oro, Senhor, para que a gente possa permanecer. E possamos, meu Pai, acreditar, mas permanecer acreditando, mesmo que tudo mostre que é impossível, mesmo com a vida cheia de impossibilidades, Pai, que nós possamos permanecer acreditando naquilo que o Senhor tem para fazer, porque eu acredito, Pai, que o Senhor traz abençoadores naquilo que precisa, o Senhor traz as pessoas certas para a nossa vida, o Senhor traz os financiadores certos para os nossos sonhos, Pai. O Senhor nos leva aos lugares corretos, nos apresentam as pessoas corretas, nos tiram as pessoas corretas, Pai. Então, Pai, o Senhor está no controle de tudo. Que possamos entregar o nosso sonho ao Senhor.
Senhor, Pai. Nós entregamos o nosso sonho, a nossa vida ao Senhor e nós dizemos sim, Pai. Sim, eu acredito e sim, eu quero permanecer. Você pode dizer isso? Sim, Deus, eu acredito nas suas promessas e sim, Deus, eu escolho permanecer. Diante das impossibilidades, eu escolho permanecer e eu escolho acreditar. Diante de uma pandemia, eu escolho acreditar e eu escolho permanecer, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui nessa segunda semana. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Até mais. Tchauzinho. Boa noite, galera. Chegamos ao final de mais um culto. Que a palavra do Senhor ela possa ter falado ao seu coração, ter semeado uma semente no seu coração, que a gente possa estar colocando em prática tudo que a gente ouviu, que Deus ele possa ter te abençoado. Fazendo aquele merchanzinho, que você possa curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, ajudar a gente a compartilhar mais do amor de Deus. Nessa hora a gente vai estar fazendo a nossa bênção apostólica, para que Deus ele possa nos abençoar mesmo aí da sua casa. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Que Deus ele possa te abençoar, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. É nóis.